Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe Carvalho. Na última aula, nós aprendemos como trabalhar com duas tabelas dentro de uma tabela dinâmica. Então, eu tenho aqui uma tabela de livros, com os livros da Bíblia, e tenho também as categorias que cada livro pertence. Então, nós aprendemos a como utilizar o modelo de dados para trazer aqui as duas tabelas. Se você não sabe como fazer esse processo, recomendo que assista o vídeo anterior. Vou inserir uma nova tabela dinâmica, de maneira que eu vou inserir agora direto do modelo de dados, uma vez que nós já atribuímos lá a nossa tabela de livros ao modelo de dados. Vou dar um OK. Ele vai carregar lá do modelo de dados e perceba que já veio todas as tabelas. Nós criamos também na aula passada a relação entre essas tabelas, que se mantém inclusive aqui ainda, ok? Bom, então eu vou criar aqui a categoria. Eu vou pegar aqui, ó, de categoria, vou pegar por categoria qual é a quantidade de versículos. Então, vou fazer uma somatória. Ele não identificou, com base na minha TB, ele não entendeu qual que é a minha relação entre as tabelas. Vamos dar uma olhada? Análise de tabela dinâmica, cálculos. Você tem lá relações. Ao clicar aqui, perceba que eu fiz da tabela 1 para de categoria. Eu não fiz da tabela TB Bíblia. Então, para que eu possa utilizar a TB Bíblia junto com a categoria, eu preciso gerar uma relação também. Então, eu vou criar aqui uma nova e vou dizer o seguinte, ó, TB Bíblia tem a coluna índice e a minha categoria também tem índice. Vou dar um OK, gerei a relação, perceba que ao fechar, automaticamente ele já somou aqui a quantidade de versículos que tem cada categoria dos livros da Bíblia. Vou formatar isso aqui no formato número. Vou colocar aqui como contábil, sem nenhum símbolo e sem casas decimais. Desta maneira, meus números ficam organizados. E vou classificar a quantidade de versículos. Olha só, vou lá em dados e vou clicar aqui, ó, sobre AZ. Então, perceba que aqui em dados eu tenho o grupo classificar e filtrar, botão AZ do menor para o maior ou do maior para o menor. Muito bem, então temos aqui a nossa quantidade de versículos para cada grupo. E aí eu gostaria de mostrar hoje o seguinte: eu vou inserir um gráfico dinâmico. Então, lá em análise de tabela dinâmica, no grupo ferramentas, eu tenho aqui um gráfico dinâmico. Vou fazer um gráfico aqui, onde eu trago para cada grupo qual é a quantidade de versículos. Perceba que automaticamente ele já trouxe. Lá na minha guia design, vou mudar o layout do nosso gráfico para mostrar os números. Perfeito. Então, aqui eu tenho, vamos escrever aqui, ó, quantidade versículos. Muito bem. Vou tirar esse total aqui, clicando nele, dando um delete. Ótimo, temos aqui um gráfico. Vou colocar, então, o testamento. Vou pegar aqui o testamento e vou colocar antes da categoria. Eu vou clicar e arrastar para antes da categoria. Desta maneira, ele me trouxe Antigo Testamento, Novo Testamento, com cada um dos seus grupos classificados do maior para o menor. Pois bem, olha que gráfico interessante. Um gráfico dinâmico que me traz a quantidade de versículos que existem dentro de cada um dos livros da Bíblia, separado por categoria e testamento. A parte legal aqui é, uma vez que já está no modelo de dados, eu posso simplesmente fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar aqui neste layout, que é o layout aqui, ó, em design, layout de relatório, formato compacto, ok? É o padrão que já vem. Eu vou acrescentar um subtotal ao final de cada grupo. Então, aqui na minha guia design, perceba que eu tenho aqui o grupo layout e no subtotal
eu estou colocando aqui um subtotal ao final de cada grupo. Perceba que ele trouxe aqui, ó, o total do Antigo Testamento e o total do Novo Testamento. Porém, no gráfico, ele não mostra subtotais. Uma vez que o meu gráfico esteja já vindo de uma tabela dinâmica que está no modelo de dados, eu deixo ela no formato compacto, coloco o subtotal no final de cada grupo e olha que interessante. Lá no nosso grupo análise de tabela dinâmica, dentro na nossa guia análise de tabela dinâmica, o grupo cálculos, então eu tenho aqui a análise de tabela dinâmica, cálculos, eu tenho aqui ó, ferramentas OLAP. Então, aqui no meu grupo de análise de tabela dinâmica, eu tenho campos, itens e conjuntos. Então, análise de tabela dinâmica, campos, itens e conjuntos. Eu vou criar um conjunto de acordo com os itens de linha, porque aqui eu só tenho preenchido itens de linha. Percebam que antes de criar o meu conjunto, eu gerei uma tabela no formato compacto, com total ao final de cada grupo. Então, vou criar aqui. Automaticamente, ele vai criar um conjunto de dados aqui, que eu vou chamar aqui livros por testamento. Vou chamar desta maneira. Poderia até colocar aqui uma pasta para exibição, se fosse o caso, mas ele criou exatamente a mesma estrutura que tem aqui, ó, repetindo todos os dados. Vou clicar em OK, ele vai criar esse livros por testamento. Quando eu dou um OK, olha só que legal. Ele gerou a quantidade de livros que eu tenho no Antigo Testamento por grupo e também o total de versículos que eu tenho no Antigo Testamento, que é os 380. Ele me fez também o Novo Testamento, com cada uma das quantidades de versículos, e um subtotal do Novo Testamento. Então, é desta maneira que nós conseguimos incluir um subtotal num gráfico dinâmico. Ele vai trazendo aqui para cada uma das nossas referências, e depois ele traz ainda o total daquele testamento, total daquele grupo. Então, aqui em conjuntos de dados, eu criei e eu posso gerenciar esse conjunto. Posso, aqui, ó, livros do testamento, editá-lo, e aqui eu poderia tirar, não quero ver os livros históricos, eu posso excluir uma linha, eu posso duplicar uma linha. Dá para você criar o conjunto de acordo com a sua necessidade e aquilo que você gostaria de mostrar. Quando eu venho aqui, ó, em botão direito, mostrar lista de campos, perceba que ele cria aqui em cima, ó, conjuntos, e aí eu posso colocar aqui dentro desse conjunto livro por testamento. Então, eu criei um gráfico com subtotais, um gráfico dinâmico com subtotais. Espero que tenham gostado, pratiquem e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.